Olá, gente, vamos começar o vídeo 2 nosso aqui, certo? Mas antes de começar esse nosso vídeo 2, não se esqueça que tem lá o material em PDF, que então tá com toda a parte, tem a parte teórica, os exercícios estão sendo resolvidos nesses slides, e também tem ali, vocês vão encontrar 30 exercícios propostos para que vocês possam resolver na casa de vocês aí, para poder aprofundar os conhecimentos aí. Então, nesse vídeo 2, lá, regra de 3 simples, né? Já isso aqui já havia mencionado lá no vídeo 1, né, que vem a ser uma regra de 3 simples, a R3S, é aquela que envolve somente duas grandezas. Ela poderá ser direta ou inversa. Né? Então a regra de 3, ela é considerada direta. É isso lá, regra de 3 diretamente proporcional. GDP, quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E a regra de 3 inversamente proporcional, né, que faz com que ela seja chamada de regra de 3 simples inversa, GIP, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então isso foi o que nós vimos lá no vídeo 1, só estou dando um reforço aqui. Então nós temos dois tipos de regra de 3 simples, ela pode ser direta ou inversa. Direta quando as grandezas são diretamente proporcionais, que nós estudamos. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E as grandezas podem ser inversamente proporcionais, que também foi estudado no vídeo 1. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então aqui eu vou colocar aqui nos exemplos 4 exercícios para que vocês possam entender. E vou passar o macetinho. Tá joia? Então tá aqui, gente. Ó. Um avião ele percorre 240 km em 3 horas. Quanto tempo levará para percorrer 400 km? Então, é isso aqui, ó. Então, ele percorre 240 quilômetros em 3 horas. Quanto tempo, X aqui, levará para percorrer 400 quilômetros? Gente, eu vou passar um macete aqui. Muitos, né, ensinam utilizando aquele sisteminha da seta. Eu não gosto muito não. Eu costumo usar o sistema do mais e do menos. Tá? Eu uso o sinal de mais para o número maior. E uso o sinal de menos para o número menor. Tá? Então eu uso esse esqueminha, mais para o maior e menos para o menor. Tá joia? E como nós temos dois tipos de regra de 3, o que vai acontecer? Para que ela seja uma regra de 3 simples, direta, os sinais terão que ficar iguaizinhos. Repare que você tem duas colunas. Aí a primeira coluna, a segunda coluna. Então, para que ela seja chamada de direta, vai ter que aparecer assim, ó, mais, menos, mais, menos. Tá vendo? Tem que ficar iguaizinho dos dois lados. Se no primeiro lado aqui ficar mais, menos, aqui tem que ficar também mais, menos. Ou menos, mais, menos, mais. Então, caso aconteça isso, é direto. Como é que você vai resolver? Você vai multiplicar em x, tá joia? E ela pode ser inversa. Então, olha só, se de um lado vier mais, menos, do outro lado virá menos, mais. Tá joia? Então, tem que vir invertido os sinais para que ela seja chamada de regra de 3 simples inversa. Ou, poderá vir assim, menos, mais, menos. Como é que eu vou resolver? Multiplicar na horizontal. Tá joia? Então, olha só isso daqui. Baseado nessas informações que eu passei agora para vocês aqui, tá joia? Olha só que facilidade então agora aqui. Gente, essa primeira coluna que está aqui, eu consigo definir quem é o mais, quem é o menos, porque nós temos os dois números. Olha para você ver. Você tem aqui um 240 e tem aqui um 400.
O 240 é menor que o 400. Então, mais para o número maior, menos para o número menor. Está aqui, ó. Tá, mais para o número maior, menos para o menor. Aí você vai fazer a pergunta para a regra de 3 para ver como é que ficarão os sinais desse lado. Então, você vai chegar e vai fazer a pergunta sempre em direção ao x, hein? Então, olha só. Para percorrer 240 km foram gastos 3 horas. Para percorrer 400 km vou gastar mais horas. Se você respondeu mais, em cima é menos. Gente, sempre você vai responder para a regra de 3, mais ou menos na pergunta que você fizer. Por isso que eu uso o esqueminha do mais e do menos. Tá joia? Eu acho mais fácil. Tá bem? O que aconteceu aqui? Você vai verificar que ficou menos mais, menos mais. Olha para você ver. Tá vendo? Ficou desse jeito dos dois lados. Se acontece isso, olha lá, ela é direta. Tá vendo? Se ela é direta, você vai fazer de que jeito? Multiplicar em x. Tá vendo? Então, é muito facinho. Tá vendo? Então, como é que vai ficar isso aí? 240 vezes o x é igual a 400 vezes o 3. Tá joia? E agora aqui? Isso aqui nós chamamos na matemática de equação. Certo? É uma equaçãozinha. Tem o sinal de igualdade. Certo? Se não tem sinal de igualdade, é aquela inequação. E aqui uma equação do primeiro grau. Mas como é que você sabe que é uma equação do primeiro grau? Quando eu for olhar na incógnita, o seu expoente é 1, é de grau 1. Então eu tenho uma equação do primeiro grau. Gente, você tem aqui o chamado primeiro membro da equação. E aqui você tem o segundo membro da equação. Para ganhar tempo num concurso público, gente, você vai simplificar. Você não vai fazer 240 vezes x, 240x, 400 vezes 3.200, vai passar dividindo. Você vai trabalhar com números grandes, principalmente na regra de 3 composta, vai ficar complicado. Vamos simplificar. O esquema é simplificar. Tá joia? Guarda isso aí, simplificar. Alguém do primeiro membro com alguém do segundo. Então, eu posso cortar o 0 aqui com o 0 aqui, ó. É como se eu estivesse simplificando os 2 por 10. Aí eu vou pegar o 24 com 3 agora, ó. Então, simplificando por 3, vou cortar o 3, vai dar 1. E aqui, simplificando por 3, vai dar 8. Repare que agora eu tenho 8 e tenho o 40 aqui. E os dois são divisíveis por 8. Quanto maior o número para simplificar, melhor, gente. Falou, Fernando, dá por 2. Tudo bem, você vai ver que dá por 2 de novo. Depois é por 2. Aí você vai ficar simplificando várias vezes. Procure sempre o número maior possível para simplificar menos vezes. Então, por 8. Aí que deixará de ser 8 vai ser 1. E aqui 40 por 8 vai ser 5. E aí? O que sobrou no primeiro membro da minha equação? Sobrou 1 e o x, 1 vezes x igual. E aqui sobrou 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Então a resposta, 5 horas. Pronto, já era. Tá vendo? Tá feita a regrinha de 3 simples aí. Olha o segundo exemplo. Um trem com a velocidade de 80 km por hora percorre certa distância em 9 horas. Quanto tempo gastará para percorrer a mesma distância com velocidade de 120 km por hora? Tá vendo, gente? Ele me deu uma situação e quer saber uma outra situação aí. Então, eu tenho uma regrinha de 3 aqui, simples. Por que eu tenho uma regra de 3 simples? Porque só temos duas grandezas, né? A velocidade, ela km por hora, e o tempo gasto, horas. Então, aí, ó. Com a velocidade de 80 km por hora, a distância percorrida foi feita em 9 horas. Quanto tempo x gastará para percorrer a mesma distância com a velocidade de 120 km por hora? Então, olha o que aconteceu. Então, o primeiro passo nosso é verificar o mais e o menos. Tá vendo? Na primeira coluninha, agora eu consigo determinar.
Porque eu tenho aqui um 80, 120. Então, mais para o maior, menos para o menor. A pergunta sempre em direção ao x, para que eu possa ver como é que ficarão agora os sinais aqui. Então, o primeiro esqueminha que você faz é do mais e do menos. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a pergunta, hein? Ó, andando a 80 km por hora, foram gastos 9 horas. Se for a 120 km por hora, eu vou gastar menos horas, gente. Se você respondeu menos, é porque lá em cima é mais. Pera, mas por que que é menos se a velocidade de lá é mais? Ué, se você aumenta a velocidade, gente, você diminui o tempo gasto. Nós vimos no nosso vídeo 1 que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá vendo? Então, repare que os sinais ficaram assim, ó. Menos, mais, menos. Aí você fala, nossa, Fernando, inverteram os sinais. Ah, inverteram? Então ela é uma regra de 3 simples inversa, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Tá vendo? E quando é assim, que jeito que eu faço a minha conta? Eu multiplico na horizontal. Então vai ficar desse jeito, gente, ó. 120 vezes x é igual a 80 vezes 9. Tá joia? Cuidado, não é sempre em x, não. Para ser em x, tem que ser diretamente proporcional. Então, já vimos que aqui o primeiro lado, né, antes do sinal de igual, é o primeiro membro, e depois é o chamado segundo membro. Então, nós podemos simplificar. Então, posso cortar o zerinho aqui com o zerinho aqui. Tá joia? E agora, eu tenho um 12 aqui, gente. Esse 12 eu posso simplificar com 8 ou com 9. Vou pegar com 8, tá? Os dois aqui são divisíveis por 4. Então, se eu dividir aqui por 4, deixará de ser 12, passará a ser o 3. E aqui, o 8 dividido por 4 dá 2. Repare que ainda tem um 3 aqui, que eu posso usar com esse 9 aqui. Os dois são divisíveis por 3. Então, riscando aqui, vai dar 1. E o 9 dividido por 3 vai dar 3. O que sobrou no primeiro membro aqui, gente? Olha lá, 1 vezes x. Então, dá x. Igual. O que sobrou no segundo membro? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6. Ó. Prontinho, gente. Está resolvido. Tá vendo? O segundo exercício aí. Vamos passar para o terceiro. Tá joia? Aí, ó. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Repare, então, você tem duas situações. Uma situação onde ele dá tantas voltas em tanto tempo, e depois você quer saber quantas voltas dará com outro tempo, certo? Então aqui, como eu tenho aqui duas grandezas, que ele falou, voltas e minutos, então nós temos aqui uma regra de 3, certo? Simples. Aí então eu tenho aqui uma regra de 3 simples. O que nós temos que definir agora, se ela é direta ou inversa. Então vamos montar. 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas? Ó, x dará em 28 minutos. Beleza? Então tá aqui, gente, ó. Facinho, hein? Então, primeira coisa é definir sinais. Mais para o maior, menos para o menor. Agora é na segunda coluna que eu consigo definir, porque eu tenho os dois valores, 20 e 28. Então, 20 é menor, né? Então, menos no 20 e mais no 28. A pergunta sempre em direção ao x, hein? Então, vamos lá. Ó, com 20 minutos, essa roda deu 80 voltas. Com 28 minutos, essa roda dará... Gente, sempre você vai responder mais ou menos. Pensa bem, se você aumentou a quantidade de tempo, 28 minutos, essa roda dará mais voltas, tem mais tempo, tá vendo? Mais tempo girando, mais tempo para que ela possa dar voltas. Tá joia? Então, se você respondeu mais, é porque lá em cima é menos, porque esse número de baixo é maior do que o número de cima. Se você tivesse respondido menos aqui embaixo, lá em cima seria mais. E aí, gente, olha só, ficou menos mais,
menos mais. Ficaram iguaizinhos dos dois lados. Então ela é direta. Como é que não vai ser essa nossa conta aqui? Como é que eu vou efetuar esse meu cálculo? Vou multiplicar em x. Então vai ficar aí, ó, em x, hein? Então vai ficar x vezes 20 é igual a 80 vezes o 28, certo? Aí, ó, posso simplificar, né? Esqueminha que eu falei para vocês, simplifique sempre alguém do primeiro mesmo com alguém do segundo. Então, vou cortar o zerinho aqui para facilitar. É como se estivesse simplificando os 2 por 10. Agora o 2 e o 8. Aqui dá 1, né, por 2. E aqui o 8 dividido por 2 vai dar 4. O que sobrou aqui no primeiro mesmo? Ah, x vezes 1, x. O que sobrou no segundo? Sobrou 28 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Olha lá, vão 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Então, 112. 112 o quê? 112 voltas. Aí, gente, ó, facinho, hein? Resolvido mais uma regrinha de 3 aí. E agora nós vamos para a nossa última questão, tá? Desse vídeo. Lá, com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, vamos lá. 8 eletricistas podem fazer a instalação em 3 dias. Quantos dias, x aqui, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Gente, aí, ó, tem uma regra de 3, simples por enquanto, só posso definir isso, porque eu tenho duas grandezas, né? O número de eletricistas e a quantidade de tempo lá, dias. Primeira coisinha, sinal de mais e de menos. É agora na primeira coluna que eu consigo definir, porque o x está lá na segunda. Aqui eu tenho um 8 e o 6, e o 8 é mais do que o 6. Brigo com o pessoal da língua portuguesa errada. O 8 é mais maior do que o 6, porque daí eu gravo o mais, tá vendo? Para o número maior. É errado, pelo amor de Deus, em falar assim. Então vamos fazer a pergunta sempre em direção ao x. Vamos lá. 8 eletricistas fazem o serviço em 3 dias. Com 6 eletricistas, ele vai precisar de mais dias, gente. Então, em cima é menos. Por que é mais dias, sendo que diminuiu o número de eletricistas? Por esse motivo mesmo. Se você diminuir o número de gente, você vai gastar mais tempo para fazer o serviço. O que aconteceu? Ficou mais, menos, menos, mais. Nossa, Fernando, inverteu. Ah, inverteu? Então ela é inversa. Que jeito que eu faço o meu cálculo? Multiplico em linha horizontal. Então vai ficar isso aqui, ó. 6 vezes x é igual a 8 vezes o 3. Tá vendo? Vamos simplificar. Alguém do primeiro com alguém do segundo. Então eu posso simplificar aqui, ó, o 6 com o 3. Simplificando por 3, aqui vai passar a ser 1 e aqui vai ser 2. E agora eu posso pegar o 2 com o 8, ó, por 2. Então riscando aqui o 2 vai dar 1 e o 8 por 2 vai dar 4. Então o que sobrou aqui no primeiro mesmo? 1 vezes x igual. O que sobrou no segundo? 4 vezes 1. 4. Então, resposta, 4 horas. E aí, gente? Tranquilinho, hein? Então, nesse segundo vídeo, tá vendo? Resolvi aqui 4 exercícios da regra de 3 simples. Veja o vídeo novamente para poder fortalecer essa parte de regra de 3 simples aí. E no próximo vídeo resolverei agora exercícios de concursos públicos, tá? Então, exercícios de regra de 3 simples que já foram, tá vendo, cobrados em concursos públicos. Até o próximo vídeo.